Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Conhecimento de Deus e crescimento em santidade, a natureza e os atributos comunicáveis de Deus. Hoje vamos estudar a lição de número 2. O conhecimento de Deus, presciência. Texto básico, Isaías 46, 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Introdução. Os atributos de Deus não existem isolados um do outro, como se em dado momento ele fosse apenas justo e em outro fosse apenas santo. Eles se entrelaçam, de modo que sua justiça é sempre santa e sua santidade é sempre justa. Seguindo o mesmo raciocínio, a onipresença de Deus, associada ao seu conhecimento, significa que seu conhecimento se estende a todos os lugares. Do mesmo modo, a eternidade de Deus associada ao seu conhecimento significa que ele se estende a todos os tempos. Deus conhece o futuro por meio daquilo que os teólogos chamam de a presciência, que é o tema da lição de hoje. Tópico 1. A revelação da presciência divina a Israel. Deus revelou sua presciência sempre que predisse que alguma coisa aconteceria, e essa predição de fato foi cumprida. Isso aconteceu, por exemplo, no estabelecimento de sua aliança com Abraão. O Senhor disse: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Gênesis 15, 13. Um bisneto de Abraão, José, foi levado contra sua vontade para o Egito e foi usado pelo Senhor para anunciar acontecimentos futuros envolvendo as nações e indivíduos. Gênesis 37, 40 a 41. Deus disse a Moisés que depois de o Egito ser atingido por pragas, o faraó libertaria os israelitas em cumprimento de sua aliança com Abraão. Foi exatamente isso que aconteceu, segundo a agenda de Deus. O conhecimento de Deus sobre eventos futuros é tão confiável que ele o transformou num teste para a legitimidade de um profeta. Deuteronômios 18, 22.
Os profetas de Deus sabiam que suas previsões seriam cumpridas, porque eram a palavra de Deus. 1 Reis 13, 2, 22, 28. Isaías desafia os falsos deuses a declararem o futuro, usando a presciência de Deus como critério para a determinação da legitimidade do próprio Deus. Quem não conhece o futuro não pode ser Deus. Cristãos que rejeitam a presciência de Deus não apenas rejeitam o claro testemunho da Sagrada Escritura, mas também demonstram crer em algo que a Bíblia afirma crer, que não é Deus. Isaías 46, 9 a 10. Rejeitar a presciência de Deus é rejeitar o caráter inerrante das Escrituras. Tópico 2. A revelação da presciência divina em Cristo. A vida e a obra de Cristo cumpriram detalhadamente inúmeras predições divinas reveladas no Antigo Testamento. Confira Lucas 24, 44 a 47. Joel Beck resume assim as predições sobre a vida e a obra de Jesus. Os profetas predisseram que Cristo seria da tribo de Judá e da família de Davi. Ele nasceria de uma virgem na cidade de Belém, mas traria a luz de Deus para Galiléia. Ele seria um profeta como Moisés, declarando a palavra de Deus e operando milagres. Outro pregador viria antes dele, chamando Israel para se preparar para a vinda do Senhor. Tudo isso se cumpriu. Há uma grande abundância de predições sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Ele seria a pedra rejeitada pelos construtores, mas Deus faria dele a pedra angular. Salmos 118, 22 a 26. Ele entraria triunfantemente em Jerusalém, não montado em um cavalo de guerra, mas humildemente, montado num jumento, conforme Zacarias 9, 9. Ele seria tomado por dor e tristeza quando seu corpo fosse perfurado na cruz e seus inimigos zombassem dele, e também quando Deus colocasse sobre ele sua ira pelos pecados do povo. Ele, humildemente, como um cordeiro levado para o matadouro, levaria os pecados de seu povo e sofreria o correspondente castigo merecido pelos pecadores. O sofrimento e a morte de Cristo não seriam acontecimentos fortuitos, mas aconteceriam conforme a determinação de Deus. Lucas 22, 22. Ou nas palavras de Pedro, de acordo com o determinado desígnio e presciência de Deus. Atos 2, 23. Sim, determinado desígnio e presciência de Deus. Na verdade, a morte de Cristo não teria valor redentivo se tivesse sido causada por acontecimentos fora do controle soberano e da presciência de Deus. Nesse caso, ele seria só mais um homem que morreu. O coração do Evangelho é o fato de a morte e a ressurreição de Cristo
terem ocorrido segundo o plano redentivo de Deus, estabelecido pelo Senhor desde a eternidade e cumprido por Cristo, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 13, 3 a 4. Retire a presciência de Deus e você ficará sem o Evangelho de Cristo. Cristo demonstrou conhecer com certeza acontecimentos futuros, demonstrando assim a presciência de sua natureza divina como Filho. João 13, 19. Por exemplo, ele predisse sua rejeição, morte e ressurreição. Lucas 9, 22. E a destruição de Jerusalém. Lucas 21, 20 a 24. Além disso, sabia que havia um traidor entre os discípulos e o identificou como sendo Judas. João 13, 21 a 26. O Senhor do tempo não poderia ser pego de surpresa por acontecimentos futuros. Tópico 3. A presciência por meio do decreto divino. Como Deus conhece o futuro? Esse conhecimento é apenas informativo. Ele sabe o que vai acontecer, ou determinativo. Ele sabe o que vai acontecer porque determinou. A resposta da Bíblia é que ele sabe o que vai acontecer porque determinou o que vai acontecer e cumpre, por meio de sua providência soberana, tudo o que ele mesmo determinou. O Senhor diz por intermédio de Isaías: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 a 10. Deus conhece o futuro, porque Ele o planejou e o realiza. Há quem pense que essa doutrina bíblica é fatalista. Isso não é verdade. A presciência de Deus não tira de nós a responsabilidade pelo que fazemos. Nossas ações são motivadas por decisões que tomamos dentro das circunstâncias em que vivemos. A vontade humana é real e foi colocada por Deus como um dos elementos da sua imagem plantada em nós. Contudo, ela não está fora do governo soberano de Deus. O teólogo Charnock disse: Deus conhece seu próprio decreto e, portanto, todas as coisas que ele decretou existir no tempo, nem a parte mais minúscula do mundo poderia ter existido sem a sua vontade. Nenhuma ação pode ser feita sem a sua vontade. Tópico 4. Algumas objeções teológicas à presciência de Deus. É compreensível não cristãos
não crerem na presciência divina. Mas entre os crentes há também os que a negam. Os defensores do teísmo aberto apresentam objeções a ela, das quais seguem algumas. Objeção 1. Deus lamenta e se arrepende de algumas de suas decisões passadas à luz de como as pessoas agem mais tarde. Gênesis 6, 6 a 7. Concluem que isso não ocorreria se Deus soubesse o que ia acontecer. Dizem que Deus sabe apenas o que Ele mesmo fará. Resposta: o arrependimento de Deus revela mudanças em seus relacionamentos e ações, mas Ele mesmo não muda. Malaquias 3:6. Nem os seus planos. Salmos 33, 10 a 11. Objeção 2. Deus testa as pessoas para ver como agirão. Gênesis 22, 1 a 2, 10, 12. Alegam que a Bíblia o representa ganhando experiência, com base nas respostas das pessoas. Gênesis 22, 12. Desse modo, aumentando o seu conhecimento. Resposta: se entendemos Gênesis 22, 12 como uma declaração de novo conhecimento em Deus, então ele era ignorante não apenas do futuro, mas também do coração de Abraão. No entanto, o Senhor já havia visto a fé no coração do patriarca. Gênesis 15, 6. Como então devemos entender o teste divino? Deus nos testa para confirmar nossa genuinidade. 1 Pedro 1, 7. E levar-nos à maturidade. Tiago 1, 2 a 4. O teste de Abraão por Deus levou sua fé a maior firmeza e confiança mais profunda. Tiago 2, 21 a 22. A afirmação de Deus, agora sei, não indica que Deus obteve novas informações sobre Abraão, mas expressa sua aprovação e prazer na piedade de seu servo. Objeção 3. As profecias de Deus sobre o futuro são condicionais. Alegam que as profecias de Deus são condicionais às decisões futuras dos pecadores. Jeremias 18, 7 a 11. As quais Deus não sabe ao certo até que elas aconteçam. Resposta: algumas das promessas e ameaças de Deus são condicionais. Isso, porém, não indica falta de conhecimento da parte de Deus, mas uma prova que Ele apresenta a nossa fé. Ele promete bênçãos em resposta à obediência e maldição em resposta à desobediência. Deuteronômios 28. Objeção 4. Deus não pode conhecer nossas futuras decisões livres, pois elas não são determinadas e não encontram realidade até que as realizemos. Alegam que, se elas fossem determinadas, então não teríamos liberdade de escolher. Portanto,
concluem que a presciência divina destruiria a responsabilidade humana, uma clara doutrina bíblica. Resposta: aqui está o problema maior. A pressuposição de que a responsabilidade humana é incompatível com o domínio divino sobre o futuro. Mas essa pressuposição não é ensinada na Bíblia, e não existe uma contradição lógica entre a presciência divina e a responsabilidade humana. A presciência divina é ensinada na palavra de Deus. Por isso, devemos crer nela. Conclusão: Deus conhece perfeitamente o fim, desde o começo. Seus desígnios são eternos e Ele governa toda a história humana. Contudo, em sua sabedoria divina e segundo sua vontade perfeita, seu conhecimento perfeito do futuro não elimina a responsabilidade humana pelos seus atos. Aplicação: apenas saber da presciência divina não é abraçá-la e amá-la. O crente reagirá com 1. Admiração. A doutrina da presciência não pode tornar-se tão corriqueira que deixemos de nos maravilhar que Deus conheça o futuro antes que ele exista. 2. Adoração. Devemos prestar-lhe nossa sincera adoração, porque sua presciência afirma sua deidade. 3. Humildade. Não podemos acrescentar um minuto que seja ao curso de nossa existência. O futuro lhe pertence. Por isso, planejemos com humildade. Tiago 4, 14 a 15. Nosso tempo está em suas mãos. Salmo 31, 15. 4. Esperança, porque o Deus presciente, cheio de amor e misericórdia, nos abençoa em Cristo. Vivemos cheios de esperança, confiados em sua fidelidade aos termos de sua aliança. Ele não nega a si mesmo. 1 Samuel 3,19, 2 Reis 10:10. Um forte abraço, Deus te abençoe ricamente e até a próxima!